Bom dia, queridos, Grazi Bittencourt do canal Aurinflor, e hoje vamos falar sobre adubação de suculentas. Muito bem, quando a gente fala de adubação, ou seja, prover nutrientes para os nossos vegetais, para as nossas suculentas, a gente pode pensar que a gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma, nutrindo o substrato, adubando o substrato, que é o que eu faço, uma das maneiras que eu faço, usando humus de minhoca no substrato. A outra maneira é uma adubação que vai ser liberada através da rega, que você pode usar com adubo líquido, misturando um adubo na água, né? E toda vez que você for regar, você adubar nas devidas proporções, ou um adubo de liberação lenta, que é esse tipo aqui, o das bolinhas. Por quê? Porque você vai colocar essas bolinhas sobre o substrato e quando você regar, um pouquinho vai ser liberado para sua planta, para o seu vegetal. Eu gosto bastante de usar o adubo de liberação lenta, porque eu não preciso ficar adubando a minha suculenta todos os meses. Por quê? Porque ele demora um pouquinho para ser dissolvido, então eu adubo a cada 3 meses, já que o meu substrato já é um substrato adubado, já é um substrato que contém nutrientes. Então eu adubo organicamente o substrato com humus de minhoca e quimicamente com o adubo de liberação lenta, um NPK. O que é extremamente importante a gente saber? Suculentas são plantas de um crescimento mais lento, né? São plantas mais compactas. Se a gente usa um adubo com altos níveis de nitrogênio, esta é uma outra maneira de você provocar o estiolamento na sua planta, porque ela vai crescer de maneira rápida e desordenada e vai ficar aquela planta esticada, que não é o que a gente quer a nossa planta com o formatinho dela. Então não é só a falta de luz que provoca o estiolamento, a adubação com índices altos de nitrogênio também. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo, é que aqui eu tenho 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Perdão, o contrário. Eu tenho 4% de nitrogênio, P, fósforo, 14% de fósforo e K, potássio, 8% de potássio. NPK. Esse é o adubo que eu tô usando, tá? Então, se a gente usa ou vocês também podem usar um adubo equilibrado no sentido 10-10-10, um NPK 10-10-10, onde todos os níveis dos nutrientes estão iguais, mas nunca um adubo de crescimento, onde o N, o nitrogênio, geralmente é o dobro ou uma porcentagem muito maior do que o potássio e o fósforo. Combinado? Então agora eu vou mostrar para vocês o quanto eu coloco em proporção ao tamanho do vaso. Então eu escolhi aqui 3 vasos de tamanhos diferentes. Esse pequenininho, essa daqui é uma mini aloe. Então olha, é uma mini aloe. Essa daqui, num vaso médio, Adromiscus cooperi. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo. Adromiscus cooperi. Eu acho ela muito bonitinha, porque ela tem essa folha toda manchadinha, né, pintadinha, a borda dela é toda irregular e ela é bem gordinha. Eu acho muito linda. Então, ó, não sei se vai sair ao contrário, mas... E uma última planta num vaso maior, tamanho do vaso. Essa daqui é o Pachyphytum compactum verde. Olha. Alguém quer comer biju? O homem do biju tá passando aqui agora. Quem diria que a gente ia ver isso em pleno São Paulo, né? Então olha aqui, ó. Opa! Pachyphytum compactum verde. Aqui, nesse substrato, eu tenho um dosador para canteiros, né, para jardim. Mas eu vou usar esse daqui
pequenininho pro meu vaso grande. Aí, metade pro vaso médio e pro pequenininho eu vou colocar 3 bolinhas, gente. Porque adubo, isso foi uma orientação que eu recebi de um agrônomo. Adubo é assim, você usa uma quantidade na planta. A planta tá bem? Diminui. Menos é mais. Por quê? Porque a gente pode matar a nossa planta com excesso de adubo. Então a gente tem que ficar bastante esperto. Então, olha, ele completo, perdão, para esse vaso eu não vou usar nem ele inteiro, porque olha a quantidade que vem nele completo. Eu vou usar metade disso e vou espalhar. Então vamos lá, metade disso. Para esse vaso, que vai me dar mais ou menos essa quantidade. E aí eu vou, colocar ao redor, espalhado pelo meu vaso. Deixa eu baixar a câmera que fica mais fácil. Então, eu vou colocar, ó, de preferência sempre na borda, porque suculenta a gente nunca rega em cima dela, né? A gente rega afastado. Para esse vaso, do tamanho desse vaso. Opa! Pequena dificuldade. É uma miséria? É, mas a minha planta já tá também adubada. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. É bem pouquinho, gente. Vou colocar... Acho que eu tô até mais um aqui. Vou espalhar na borda do meu vaso. E para esse pitiquinho... Pro aloizinho... é o suficiente, ok? Então a gente sempre vai lembrar da regrinha na hora de adubar, menos é mais. Então era essa informação que eu queria passar para vocês, que com adubar a gente pode fazer 2 tipos de adubação, adubação orgânica já no substrato, que é o que eu ensino para vocês, eu vou deixar linkado aqui, e adubação química sobre o substrato, sempre ao redor do vaso, nunca em cima da raiz, porque ele pode queimar a raiz da nossa planta, da nossa suculenta. E menos é mais. Então você colocou uma quantidade, tua planta tá ok, diminui um pouquinho da próxima vez. Estamos no mês de janeiro, quase fevereiro. Quando eu vou adubar novamente as minhas plantas com adubo químico? Daqui 3 meses. Então, fevereiro, março, abril, em maio eu adubo a minha planta. E eu acho bárbaro isso, porque eu não fico naquela necessidade de adubar todo mês. Para quem tem 1 ou 2 plantinhas, adubar todo mês é uma coisa muito gostosa. Mas para quem já começa a fazer coleção e tem dezenas de vasos, começa a dar um pouco de trabalho. E a planta não tem que vir pra gente, você não tem que pensar na planta com, putz, hoje eu tenho que adubar. Não, tem que ser aquela coisa gostosa de, ai, hoje eu vou cuidar das minhas plantas. Então, busquem alternativas que façam com que vocês, sempre ao pensar nas suas plantas, tenham um sorriso no rosto, tá? Dica também importante é baixo nitrogênio para suculentas. Combinado? Para não provocar o estiolamento. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!